vejo o modelo de franquia como ele não quer abrir um negócio só para ganhar dinheiro e que isso não funciona. Você tem que ter, pelo menos na minha visão, você tem que ter o perfil empreendedor. Porque a empresa não roda sozinho, né? e produto bom não, produto bom não se vende franquia sozinho. Não roda sozinho. E produto bom não se vende sozinho, você tem que vendê-lo. Eu pelo menos não acredito nisso. A gente não achar que só porque é franquia é só você colocar lá e ir embora pra casa e de noite pegar um saco de dinheiro. Tá pronto, né? Você tem que justamente... Mesmo a sua, que é self-service, tem que... Não, mesmo a minha que é self-service, eu tenho que estar lá. Inclusive, a própria franquia, eles vendem a ideia de, olha, um negócio que não depende de você 24 horas por dia, mas depende de você. Você tem que estar lá, você tem que se relacionar com seus clientes. Estamos começando mais um episódio do Brand Mais Vendas Cast, o BMV, seu podcast que nós falamos sobre brand, vendas e negócios. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito importante e que tem crescido muito no Brasil, que é o assunto de franquias. E para falar desse assunto eu trouxe aqui três feras, três empreendedores que viram oportunidade nesse tipo de negócio. Eles querem trazer aqui as experiências e o panorama geral de como se empreender nesse mercado. Eu vou falar aqui um pouco deles. O Leonardo Toledo, ele é sócio da Gela Boca Goiânia, franquia especializada em açaís e sorvetes, e atualmente com 2 unidades aqui em Goiânia. Uma em Goiânia e uma Aparecida, é isso? Sim. Samuel Ur, ele cursou administração pela PUC Goiás, se formou em teologia pelo seminário Rema e também é um franqueado da Bubble Box. Bubble Box, isso mesmo. Falei bem? Falou bem. Olha só. Vou até atualizar meu curso de inglês com o Giovanni. E o Rony, ele é diretor da Domar Automação. Esse aqui é um multi-empresário. Você vai ficar uma meia hora só para ler. Vai ficar meia hora só. Que isso, Só gente. pra ler Uma empresa de engenharia e tecnologia. É sócio hoje de 3 unidades da cafeteria Xerimbão. Cursou engenharia na Unigoiás, tem formação em gestão de processos e projetos e está em formação em gestão comercial, ambas pelo IPOG. Marido da Jaqueline, músico e aventureiro, atua com foco em inovação, expansão e gestão estratégica. Maravilha, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, Clebão, obrigado pelo convite. Vamos conversar. Privilégio estar aqui hoje. Agradeço meu convite, obrigado. Dessa vez eu tô renomado, nunca pensei que eu ia sentar na mesa assim. A rota dos esclarecedores. Esclarecedores, Olha só, gente, o mercado de franquias no Brasil apresentou um desempenho robusto em 2024, superando as projeções iniciais. Segundo a ABF, Associação Brasileira de Franchise, o setor registrou um crescimento aí de 13,5% em relação a 2023, atingindo aí um faturamento de cerca de 273,0,8 bilhões. Isso aí é um dado aí do mercado amplo e consumo. E além disso, os segmentos que mais se destacaram, segundo a ABF, foram entretenimento e lazer, saúde, beleza e bem-estar, alimentação ou food services, área de serviços, alimentação, comércio e distribuição, cerca de 14,7%. A associação ainda projeta um crescimento mais moderado em 2025, até mesmo pelo impacto político e algumas questões que afetam o Brasil, estimando um aumento de 8% a 10% do faturamento no setor. A expansão do número de unidades e empregos diretos também deverá ser, às vezes, um pouco mais contida, com previsão de crescimento de aproximadamente 2%. Então, em geral, a gente percebe que é um mercado que tem crescido bastante. Gostaria de ouvir de cada um de vocês qual foi a decisão de escolher o segmento que vocês estão atuando hoje. Gostaria que vocês falassem aí um pouco desse conceito. Os mais velhos primeiro ou os mais novos? Pode ir, meu querido. Não, mas eu sou mais velho? Eu sou mais bebê aqui. A minha loja que tem menos tempo, mas posso começar, não tem problema. Eu tô no ramo de serviços, né? A Bubble Box é uma lavanderia de autoatendimento, a gente fala self-service, que é para trazer comodidade, praticidade para as pessoas. Eu vou aproveitar para fazer o jabá, né? Exatamente. É o momento. É o momento agora, então beleza. Bom, todo mundo que tem uma máquina de lavar em casa sabe que demora bastante para lavar roupa.
um ciclo, geralmente, ali, para você lavar uma roupa de 3 horas, 2 horas e meia. E isso sem contar secar. Se for para secar, vai demorar um pouco mais. A não ser que seja no modo para lavar no modo rápido ali, mas ela não faz uma boa lavagem, só para tirar um odor, alguma coisa. Então, para você lavar um cesto de roupa em casa, a dona de casa vai levar aí 3, 4 dias para conseguir lavar tudo, secar tudo. E para quem mora em apartamento, ainda pior, porque você não tem lugar para secar a roupa, né? Você pendura ali, chove na sacada, enfim. O meu serviço vem para facilitar isso. Você vai lá e em 1 hora e 15 minutos você lava todas as suas roupas, sai com elas secas. Se for uma camiseta, alguma coisa menos formal, você não precisa nem passar, porque ela já sai pronta para usar. E isso num preço muito barato, já com o sabão amaciante, tudo automático ali. Eu escolhi esse segmento porque justamente pela praticidade, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de praticidade. Dizem as más línguas que eu tenho TDAH, então eu gosto de coisas rápidas, né? Não gosto de ficar parado. Então, quando eu, por exemplo, uso o serviço, eu já usava o serviço antes de montar a loja. E isso foi uma das coisas que me ajudou a decidir por ela. É justamente que enquanto a roupa tá lavando, eu posso estar fazendo outra coisa. Então, eu levo o computador, enfim, alguns instrumentos de trabalho, às vezes um livro também, se eu estiver tranquilo, para ler, e a máquina tá fazendo o serviço, eu já saio com tudo pronto ali. E um outro ponto que me ajudou a escolher esse ramo é que eu não preciso de funcionário. Que hoje eu acho que é uma dor do empreendedor, Com certeza. a questão trabalhista que os meus colegas têm aqui. Essa dor a gente estava conversando antes, e eu não tenho. Então, eu não preciso de funcionários. Bom, enfim, quando eu crescer, eu até posso pôr alguém para me ajudar se eu tiver mais lojas, mas até o momento, com uma loja só, eu vou ali 10 minutos, 15 minutos no dia só para dar um tapinha na limpeza e tá tudo certo. Então, isso foi o que motivou. Foi por esse caminho que eu tô indo. Maravilha. Léo? Mais velho que eu? Cara, assim, empreender envolve um risco, né? Só que também é um dos caminhos que você prospera. E empreender no ramo de franquias é empreender com menos risco do que o normal. Porque você testar uma marca, você validar essa marca, você deixar ela na mente das pessoas, envolve todo um trabalho, né? Você pode dizer muito bem. E a Gela Boca, ela é, como se diz, uma sorveteria, né? Em açaí e sorvetes, só que ela tem 25 anos de existência. Só que ela é uma sorveteria tradicional. Se uma senhora de 70 anos chegar na nossa loja, ela vai se sentir bem recebida, porque tem sabores que lembram a infância dela. O jeito de sentar, as mesas, os sabores, né? Como eu disse, as taças. E a filha do Samuel for lá, ela também vai se sentir bem, porque tem sabores que lembram a infância dela, personagens que lembram a infância dela. E o propósito da Gela Boca, ela é uma sorveteria familiar. E é o que eu e a minha família acredita muito no propósito da família em si, né? Então, a Gela Boca, ela é voltada para a família. Ela não... Quando vai divulgar a marca dela, ela toma um certo cuidado qual pessoa colocar, que jeito comunicar essa marca. E isso chamou muita atenção, né? Então, isso foi um dos motivos de ter um propósito familiar e, é claro, empreender com um pouco menos de risco. Perfeito. Maravilha. Bom, a Xeribão para a gente foi uma oportunidade de negócio, né? Tava um dia em casa, recebi um e-mail da Xeribão, informando que tinha uma loja para repasse com um preço muito, muito interessante, né? Eu já, aventurando por aí, se inscrevia nas lojas da BF para verificar, para conhecer o mercado. Mas a Xeribão nasceu assim, de um e-mail com uma proposta interessante. E respondi esse e-mail, fui atrás para saber informação, e era verdade mesmo. E a gente começou, então, a emergir nesse ramo, né? A Xeribão é uma cafeteria de café especial e é o Empório Mineiro. E qual que é a ideia da franquia, né? O que ela vende? Ela vende experiência mineira para as pessoas do Brasil inteiro. E porque essa cultura mineira é muito forte, da proximidade, do ambiente familiar, de sentar na mesa e conversar. Do sotaque, que é muito presente mesmo, e das comidas principalmente, né? Então, a Xeribão nasceu assim, a ideia foi surgindo, e curiosamente a Xeribão tem a ver com uma história, e é da Jaqueline. Por muita coincidência, o meu primeiro presente que recebi da Jaqueline foi um kit da Xeribão com café, com doce, Legal. E várias outras coisas. Então, começou assim, já vamos para agora 6 meses de loja aberta e crescendo, né? Então, e a gente tem visto quanto ter um negócio formatado, padronizado, mais processuado, né? Mais organizado assim, é uma vantagem para o empreendedor, né?
O nosso outro negócio de engenharia, a gente está aí há 6 anos no mercado e vê essas diferenças, né? De ter já uma patronização, de ter tudo já testado, como você bem disse, já ter tudo validado, descrito. Então, fortalece muito para o empreendedor e muito para o negócio também. Eu achei muito bom que o Léo falou da questão do risco, né? Porque realmente empreender envolve muito risco. Sim. E empreender em franquia também envolve risco, porque pode dar certo, pode não dar certo, né? Eu acho que todo mundo aqui deve seguir aquele cara do Instagram que fica mostrando as franquias que fecham. E você fica desesperado da sua loja aparecer lá, né? Os comentários, né? Exatamente. Mas aí... E aí essa questão de você tentar mitigar o risco, né? De ser uma coisa um pouquinho mais certeira, ou pelo menos com um background, também foi importante para escolher abrir franquia ao invés de começar do zero. Quando eu escolhi abrir uma loja, comentei com alguns amigos, escolhi abrir uma lavanderia, comentei com alguns amigos que ia abrir a lavanderia, um outro amigo meu falou assim, gostei dessa ideia, vou abrir também. Aí eu mandei para ele o contato da franquia e tudo, ele falou assim, não achei caro esse negócio da franquia, vou abrir, vou meter o peito e vou abrir 100. Aí ele achou na internet um cara que dava o curso de como abrir a lavanderia sem a franquia, né? Você pagava lá um valor X, que era mais barato do que, por exemplo, a taxa de franquia. Né? Exatamente. E ele dava os caminhos para você. E ele foi. Eu demorei bastante para abrir a unidade, porque a gente, quando escolheu o ponto, a obra do ponto enrolou para entregar o ponto, depois teve a obra para adequação do ponto, enfim. Todos nós sabemos como é que é esse rolê. Eu demorei quase um ano do momento que eu assinei o contrato até conseguir abrir a loja mesmo. Na verdade, demorei mais que um ano e 10 dias, para ser preciso. E ele não, ele abriu acho que em 4 meses, depois que eu tinha assinado o Corsan, ele abriu em 4 meses. Só que ele enfrentou tantos problemas, e enfrenta ainda... Alvará, eu não sei. Não, e depois ele foi na minha loja visitar, né? Ele é de outra cidade, veio na loja visitar e tudo. Aí ele foi me falando, quanto que foi isso aqui pra você? E aí eu fui, a gente foi comparando os preços do que ele pagou e do que eu paguei. Eu paguei uma taxa de franquia, foi mais caro do que ele pagou, mas eu tive tanto descontos e tantos caminhos na franquia que eu acho que no fim talvez ficou elas por elas. Se a gente for comparar com menos dor de cabeça, ele obviamente está em outro mercado, outra realidade de cidade, de praça e tudo, o resultado dele é diferente, é até difícil comparar resultado com resultado por essa diferença de praça. Mas ele teve muito mais dificuldade do que eu tive. Então eu acho que foi um bom negócio abrir com a franquia. Para mim hoje é um desafio, porque eu sou o primeiro do estado da minha franquia, então a gente falando de branding, eu tenho que forçar, eu tenho que reforçar ainda essa marca que ela ainda não é conhecida como em outros estados, mas ainda assim eu acho que foi uma vantagem. Eu acho que foi um risco menor que eu tive. E Samuel, você chegou a fazer essa conta, e também essa pergunta estende para vocês, do tipo, vamos avaliar abrir o nosso negócio próprio, com a nossa marca, ter a nossa identidade, fazer toda essa construção, e a franquia, vocês fizeram essa avaliação ou vocês foram direto para o contexto da franquia, por imaginar que a marca já tinha essa força, né, esse conceito, já teria esse direcionamento? Quando eu sempre quis empreender. Quando surgiu a oportunidade de empreender, né, com o Investidor Anjo apareceu na minha vida e sou muito grato ao meu amigo Flávio que me ajudou nessa empreitada. E aí ele falou, vamos procurar um negócio para a gente investir. E aí eu comecei a procurar muitos negócios, como eu falei, eu queria algo que fosse automático, que gastasse pouco do meu tempo diário, assim, das minhas horas ali. Porque eu queria obviamente, estou super envolvido na operação, mas não queria ficar lá CLT, né, das 8 da manhã às 18 e tal. E comecei a procurar e aí achei as franquias. Eu no primeiro momento, eu nem considerei não fazer franquia, porque quando eu fui procurar tudo separado, eram caminhos muito difíceis. Aí eu falei, não, a franquia é mais fácil. Como eu já queria economizar tempo, para mim, eu não considerei. Depois que eu abri... até, né, conversando com o meu mentor e tudo, ele falou, não, por que a gente não abre a próxima sem franquia? Porque agora já sabe o caminho e tudo. Aí eu comecei a considerar. Quando eu conversei com esse amigo meu, eu vi que não era um negócio assim tão bom. Porque o que eu pago, por exemplo, de royalties para franquia, vale a pena. O feedback que eles me dão, o apoio que eles me dão, o suporte, tudo, eu acho que está valendo a pena. Então, para o meu negócio, eu acho que a franquia é boa. Ainda que a marca ainda não seja forte em Goiás, eu acho que é bom para mim. Eu não considerei abrir sem franquia por causa disso. Okay. A cafeteria pra gente já surgiu, digo a gente hoje, Cline, que é minha sócia e esposa, surgiu pra gente em várias conversas já. Podia abrir uma cafeteria com livraria, a Cline é da área de psicologia, então tem muito a ver, né? O ambiente de parar, de ter tempo ali para conversar e planta, essas coisas todas. A gente já fez algumas análises assim, mas seria com certeza muito difícil. Em Goiânia existem ótimas cafeterias, de nome já, inclusive.
com um brand excelente, com um produto muito bom, mas, por exemplo, a Xerimbão. Xerimbão tem 600 lojas abertas no Brasil e mais 200 para abrir já vendidas. É um nome muito forte. Então, por ser uma cafeteria de café especiais, então fornecimento de café, fornecimento de insumos, Qualidade do produto. qualidade do produto, é o que diria que seria 80% de uma cafeteria, que está diretamente voltada à experiência e ter um bom produto para a pessoa poder voltar e fidelizar. Porque, não sei se vocês sabem, mas café especial é como vinho. As pessoas, desde a plantação ao trato da fruta, até chegar no copo e fazer aquela degustação, é um negócio que realmente, para fazer do zero, entender isso, entender o público, eu acho que todo mundo que viveu isso, de procurar pontos que o público tá dentro do raio, né? Sim. Então, imagina a gente gastar ferramentas para isso, para poder descobrir esse público. Então, investimentos que, por mais que a taxa é grande, o investimento é alto, o tempo mas como o Samuel bem disse, aos poucos você vai vendo que esse caminho, com certeza, ele é mais rentável. Só um adendo aqui, igual o Rony falou, a taxa de sucesso nos primeiros 3 anos de uma franquia é muito maior do que você abrir um negócio próprio. Até agora, a taxa de sucesso do Samuel vai ser muito maior do que, comparado aos anos, do que o amigo dele, né? Isso é estatística, né? Eu vejo o modelo de franquia como, assim, o empreendedor, ele tem, né, ele tem que sentir se ele é um empreendedor. Ele não quer abrir um negócio só para ganhar dinheiro, e que isso não funciona. Você tem que ter, pelo menos na minha visão, você tem que ter o perfil empreendedor. Porque a empresa não roda sozinho, né? E produto Mas bom não, franquia, isso é produto muito bom não se importante. vende Franquia sozinho. não roda sozinho. E produto bom não se vende sozinho, você tem que vendê-lo. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Então, assim, o que a gente pensou? Que é o que o Rony falou. Você ter uma franquia não é só você ter um know-how, é você ter um produto testado e validado há vários anos. O nosso tem 25. Então, assim, é um sorvete, no nosso caso, que é uma franquia de 170 lojas e 96% está no sul, que é frio. E vende muito bem. Uhum. Então, assim, é um produto já testado e validado. Então, assim, o que a gente pensou? Vamos escolher um produto bom e colocar a nossa energia e a nossa força de trabalho em cima de algo bom, que a chance de dar certo é muito grande. E 1 ano e meio aí tem dado bastante certo. Então, esse foi um dos pilares nossos, porque a gente acredita que, assim, temos que ter uma franquia, igual tem a franquia dele, mas o empreendedor ele tem que também colocar a identidade dele dentro da loja dele. Uhum. Não pode igual, peguei o modelo pronto, tá aqui, abriu a porta e esperar entrar cliente. Você tem que colocar o seu DNA. Igual eu sou mais comunicativo, então eu coloco esse DNA meu dentro da minha loja. Se o Samuel é mais analítico, então ele vai fazer estatística para que a loja dele venda mais. Não faz o que a franquia pediu, mas também Ações. colocar a identidade dele dentro do negócio. Eu acredito que é por aí. E também essa ideia que o Léo falou, acho interessante, da gente não achar que só porque é franquia, é só você colocar lá e ir embora para casa Não e existe. de noite pegar um saco de dinheiro. Tá pronto, né? Você tem que justamente... Mesmo a sua, que é self-service, tem que... Não, mesmo a minha que é self-service, eu tenho que estar lá. Inclusive, a própria franquia, eles vendem a ideia de, olha, um negócio que não depende de você 24 horas por dia, mas depende de você. Você tem que estar lá, você tem que se relacionar com seus clientes. Uhum. É claro que tudo eu faço por WhatsApp, né? Então, às vezes eu vou lá... de negócio diferente, né? Eu não encontro com eles todos os dias, mas eu tô lá, eu dou um auxílio, eu atendo no WhatsApp e tudo. E isso é interessante, porque mesmo sendo um autoatendimento, os clientes mandam mensagem, eles têm dúvida, eles querem saber, e se você demora a responder, eles ficam chateados. Como qualquer pessoa, né? Ninguém gosta de ser demorado, de demorar que te atenda. Então, e aí eu falo pra franquia, tô com essa dificuldade. Eles falam, põe sua cara, como é que você pode fazer? Posso fazer essa inovação dentro da loja? Pode. Eles me dão muita liberdade, e acho que isso é bom, que às vezes algumas franquias não têm essa possibilidade, se você é uma rede muito grande, por exemplo, hipoteticamente, vamos colocar aqui o McDonald's. Você pode fazer poucas coisas diferentes dentro do McDonald's, mesmo você sendo um franqueado, porque é muito padronizado. A minha tem uma padronização, obviamente, porque é uma franquia, mas não é tão padronizado, ou pelo menos existe uma certa liberdade de coisas que eu posso pôr, que eu posso não pôr, para atender melhor a minha característica, a minha realidade, a minha localidade. Aí eu achei um bom diferencial, assim. Isso é verdade. E vocês chegaram a avaliar outras franquias? O Samuel disse que sim, né? Mas você, Rony,
E, Léo, vocês chegaram a avaliar outras marcas para decidir se realmente ia apostar naquele negócio? Nessa época, era 2023, final do ano, quando surgiu essa oportunidade, eu comecei a voltar a olhar de novo as franquias, inclusive dentro da BF mesmo, né? Sim. Eu tinha visto algumas franquias no modelo mais automatizado, como o do Samuel, que ele acabou escolhendo, né? Era franquia de... cheguei a ver um RP financeiro, que era uma operação bem legal. Eu acho que eu gostava mais do sistema do que do negócio em si, né? Era um sistema que eu conhecia já, que fazia sentido, era gestão financeira e também poderia vender assessoria financeira também. Era algo que eu achei interessante. Mas sempre voltado a serviços, né? A produtos eu não tinha ainda aberto os olhos para isso. Até porque, como eu já venho do ramo de serviços, já mirei assim, né? Assim, eu tenho outra sócia, né? Até a Lara, eu vou mostrar para ela depois desse episódio. Ela foi na feira de franquias, né? Olhou lá, conversou, gostou de várias. E já o meu, eu fui em outro ramo, né? De venda também de produtos. Só que eu fui na franqueadora, só que eu fui em 9 lojas, 9 franqueados diferentes. E ouvi as opiniões de cada um. Cheguei em um, conversava com o funcionário. Né? Eu conversei com um colaborador, que entrou agora, conversei com o gerente. Esperava o dono chegar e ia conversar com o dono. Aí vi o outro. Eu vi franqueado com 5 lojas, franqueado com 2 lojas, franqueado com uma loja que estava quase falindo. Qual que é a experiência dele? E assim, eu acho que vale para qualquer negócio, né? Se você tem um manual ali da franqueadora, mas uma planilha de Excel é muito diferente do que você conversar com o cara que está ali todo dia, com o colaborador, problema com produto, alvará, imposto, contabilidade. E é claro também que tem que lembrar que a franqueadora ela quer te vender. Exatamente. Você compra ali uma taxa de franquia e ela quer te vender uma loja porque ela também cresce. E óbvio que ela vai fazer promessas de se tudo der absolutamente certo. Isso. E nem tudo dá absolutamente certo no primeiro dia. Você ajusta. Então, eu ainda não estou no que eu quero chegar, vamos dizer assim, mas estou melhor do que eu imaginei que ia estar, justamente por ser uma franquia. Você está no ponto de equilíbrio. Como eu ainda estou pagando a loja, porque isso é uma outra coisa que vale a pena falar, às vezes quando a gente vai empreender, a gente pensa assim, só vai empreender quem já tem o dinheiro na conta para pagar tudo. E aí você pega o dinheiro e põe. Eu não tinha nenhum dinheiro para empreender. Como eu falei, surgiu um investidor que falou assim, eu vou investir, né? Você entra com o serviço, eu entro com investimento e tal. E mesmo assim também ele não tinha todo o valor. Sim. Muita coisa a gente foi parcelando e vai pagando. Então, ela já está num ponto de equilíbrio do que era esperado. Eu já estou o dobro do que era esperado para o tempo que eu estou aberto, mas não estou me pagando, né? Então, sim e não, vamos dizer a resposta. Mas voltando à outra pergunta que você fez, eu olhei outras franquias de outros ramos, eu olhei outras marcas do meu próprio ramo para ver qual que era o diferencial da minha franquia. Eu, por exemplo, escolhi a minha franquia por conta das máquinas. Porque, obviamente, o meu principal instrumento de trabalho são as máquinas. Sim. Então, eu escolhi a que quebrava menos, a que dava menos manutenção. Talvez tinha outras franquias que até eram mais baratas, né? O investimento era menor, mas a longo prazo eu ia ter que investir mais em manutenção e tal. E continuo até hoje em outras franquias, porque eu ainda quero crescer mais em outros ramos também. Alguém disse que você não pode colocar todos os ovos numa cesta só, você tem que diversificar. De vez em quando até vou com o Rony, vamos numa feira de franquia e a gente vê umas coisas, nossa, aqui é muito furado, nossa, aqui parece que é bom. Então, negócio é oportunidade, né? O dia que cavalo arreado não passa 2 vezes, o dia que passa, você tem que montar e ir nele. Né? E só uma coisa a acrescentar que o Samuel falou antes, eu também tive a mesma dificuldade que ele. A minha franquia, como eu disse, é 170 lojas, tudo no sul. Agora que está para o centro-oeste, as únicas 2 que tem são as que eu sou sócio. Então, assim, a gente enfrentou muita dificuldade, porque a Gela Boca, ela é conhecida na cabeça das crianças no sul. Pensou em sorvete, pensou na Gela Boca. Lá no sul é normal isso. Só que aqui em Goiás, não. Tem vários sorvetes, várias marcas de sorvetes. Sorvetes muito bons, não são ruins. Então, a gente enfrentou essa dificuldade de implantar a marca na cabeça das pessoas, para eles entenderem que a Gela Boca não é só uma sorveteria tradicional que tem sorvete para senhorinha e para criança. Mas que você pode, igual você falou, um dos segmentos que mais crescem, lazer e entretenimento, lá na Gela Boca, criança encontra isso. Igual lá mesmo, a gente tem um espaço que isso ouvindo das próprias crianças, que é igual o quarto da casa delas, que tem um tapetinho, tem onde pintar. Ou seja, está criando isso e é um desafio, porque as outras lojas da Gela Boca, como é
tudo muito próximo, o público já conhece. Abriu mais uma loja. Aqui não. O pessoal olhou e falou assim, tá, mas É nova. quem que é? Né? Aí, nesse 1 ano, a gente tem visto, né, no rosto dos clientes que virou rotina ir na Gela Boca. E é um desafio. Né? Uma coisa que, analisando o negócio de vocês, o tanto que é interessante a característica do branding e a característica sensorial. Quando a gente olha para o negócio da Gela Boca, a experiência visual, né, as cores, os elementos, desperta a atenção das pessoas comprarem. Obviamente também tem a característica do paladar. Na Cheirinho Bom, a estética e o cheiro do café cria a sensorialidade. Na Bubble Box, a questão da estética da limpeza, né? Que conecta essa ideia do público, né? De que, obviamente, o desafio ali é ter uma roupa limpa, né? Então, como que, de fato, ter um branding que traz um conceito e isso é aplicado na marca, isso como gera valor, né? Sim. Lá na Lima Muniz, a gente tem... Desde o ano passado, a gente tem atendido empresas que querem fazer com que o seu negócio se torne um negócio franqueável, né? Então, a gente desenvolveu 2 projetos, um de uma academia, um de uma rede de saúde. E os negócios muito bons, um modelo de negócio muito interessante. E o desafio é, obviamente, construir um nome que seja forte, que as pessoas consigam ler, identificar, ter gatilhos visuais, estéticos, que as pessoas também se conectam e fazem uma relação direta, mas é o desafio de ter uma marca conhecida, porque não é fácil você franquear um negócio. E às vezes o empreendedor tem um negócio e ele acha, não, isso aqui vai se tornar uma franquia, e não, o caminho é muito mais embaixo. Tem que começar né? do início a pensar nisso. Exatamente. Então você ter um desafio de fazer uma marca ser conhecida e reconhecida é muito grande. O David Acker, que é um dos especialistas de branding, ele diz que ou você se torna uma marca conhecida, ou você desbanca a concorrência, ou você se iguala a ela, no sentido de igualdade de reconhecimento, né? Ou seja, quanto mais as pessoas conhecerem daquela marca, melhor. E isso vem um trabalho muito da característica do marketing, também da característica da cultura de marca. Sim, isso é um ponto interessante, porque assim como a Gela Boca também, a Xerimbão não é muito conhecida em Goiás e em Goiânia, apesar de ter várias lojas. Sim. É uma franquia mineira que foi se expandindo mais em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, até pelo ambiente mesmo ser mais favorável para tomar café. Imagina, Goiânia faz 30 graus. E as pessoas gostam de tomar café. Gostam de tomar café. Quem dirá, então, no frio que favorece mais esse ambiente? E também pelo próprio estado mesmo, né? Mas quando a gente foi abrir a loja, a gente também visitou todas as lojas possíveis que a gente tinha no nosso raio. A mais longe a gente foi para Inópolis, né? Que a gente foi para conhecer, ver como é que era e mesmo conversar, né? A gente conheceu um franqueado que ele teve 3 lojas da marca e toda a conversa que ele tinha era negativa. Nossa, mas é ruim porque a franquia é ruim, porque o produto, não sei o quê. E falando coisas... A gente foi tentar buscar a fundo, até com outras pessoas que conheciam também, entendendo, né? E que a gente foi entendendo que o primeiro ponto, que a franquia não rodava sozinha, era o desejo que ele tinha que ter 3 lojas e curiosamente era loja em pontos muito bons. Que a gente chegou a cogitar esses pontos também. O segundo era a preocupação de ter várias lojas dentro da cidade. Aqui está a grande chave do negócio, porque quanto mais lojas tem no ambiente, é melhor. É melhor para a franquia, óbvio, a franqueadora que ela vai ter lojas, mas para o público olhar para a marca e ficar sempre lembrando, sempre verificando, fortalece muito. Tem um caso da franquia que tem no Rio de Janeiro, que tem 2 lojas e menos de 600 metros uma da outra. É impressionante. As 2 lojas batem assim, números... E vende bem, né? E vende bem. É impressionante. E quanto mais isso vai sendo ensinado, ainda mais sobre café especial, que muita gente não conhece. Que realmente vai ter que colocar a pessoa dentro da loja e ensinar e mostrar. Porque, vamos tomar café. Ok, você vai tomar café de R$9 ou de R$3? Porque o que faz a pessoa tomar um café de R$9 ou R$16? Sim. Então, quanto mais mostrar essa força da marca e ter a possibilidade de levar a pessoa dentro da loja e mostrar todo esse ambiente sensorial, de mostrar, e além do mais, ainda entendendo mais essa cultura que vende mesmo, que ela é interessante para o negócio, fortalece ainda mais a marca e é vantagem para o franqueado. Quanto mais pessoas conhecerem a marca, então se você for no Rio de Janeiro, você vai ver diversos Xerimbão. Quem viaja muito, quando chega na loja, fala, nossa, eu conheci essa loja aqui lá em João Pessoa. A pessoa vai lembrar e ela vai mesmo. Inclusive, quando as pessoas vão na loja, elas falam, eu conheci essa marca
em tal cidade. Fala mesmo. E fala e vai atrás para consumir novamente. E eu acho que isso é que é o pulo do gato do branding, né? Porque a nossa geração de empreendedores está tendo essa perspectiva melhor, e obviamente o Kleber é muito mais capaz para falar isso do que a gente. Mas é que brand não é só logo, não é só fachada, né? Até, por exemplo, a gente falando de ser conhecido ou não em Goiás, a Bubble Box, eu tenho a primeira unidade em Goiás, e é um nome inglês ainda. Então, que já dificulta para as pessoas que às vezes não têm essa facilidade com o nome e tudo. Mas o que é o meu branding principal? Deixar a loja limpa, porque se eu chego numa lavanderia e a loja tá suja, eu já tenho a impressão de que a roupa vai sair suja na minha cabeça. Então, o branding é limpeza. Pra minha loja é limpeza. Pra loja do Rony é café especial. Eu ganhei de presente do Rony um café especial, né? Uma lata, tudo muito bonita. E eu não sei fazer. Porque tem todo preparo, uma receita ali, uma quantidade de água, de temperatura. Então, quando eu vou na loja dele e tomo um café, é muito diferente de quando eu pego o café que é da Xerimbom e faço em casa. É completamente diferente. Então, isso é branding, essa experiência é branding. Então, eu acho que, para nós, como franquia, o diferencial é justamente dar essa experiência para o cliente, dele saber, assim, eu vou associar essa marca a que sensação dentro de mim, né? No meu caso, a sensação que eu quero que ele tenha é que, assim, eu fui prático e saí limpo, e foi bom, o cheiro era bom. A coisa que eu mais preciso me preocupar com os meus clientes é que o cheiro da roupa fique bom. Por isso as minhas máquinas têm que estar sempre limpas. No máximo de 2 em 2 dias eu vou lá e higienizo as máquinas. Porque se o cheiro não sai bom, é a coisa que o cliente vai lembrar na casa dele de mim é se o cheiro da roupa é bom. Então, na nossa loja, na nossa franquia, a gente tem uma receita a mais do que o nosso concorrente em termos de quantidade de sabão de amaciante que a gente põe para o cliente ficar lembrando em casa. O cheiro da roupa, o cheiro da roupa. E é o feedback que eu mais recebo. Nossa, meu guarda-roupa fica cheiroso quando eu lavo a roupa aqui, porque ele guarda lá, ele pendura a camisa e ela acaba deixando o guarda-roupa cheiroso. E isso é o meu branding. É a pessoa ficar lembrando de mim lá na casa dela, mesmo que ela não sabe falar o meu nome. Sim. Então tem gente que chama de Bubli, tem gente que chama de... Como é que é? Box? Porque a pessoa não sabe falar o primeiro nome. Mas ela lembra que o cheiro é bom. Então, até ela acostumar com o nome, pra mim tá tranquilo, porque ela tá lavando a roupa e ela tá lembrando do meu cheiro. Então é isso que é meu branding lá. Assim, isso é muito legal, o Samuel, falar isso, porque parece óbvio, mas conversando com tantos franqueados e outros empreendedores de outras franquias, não é óbvio o dono em si, a pessoa que está à frente do negócio, entender qual que é o lugar dele na cadeia alimentar, né? Às vezes, igual o Samuel entendeu que uma lavanderia, o cheiro, a limpeza, só que tem franqueados que não entendem assim, tá, mas a sua loja, ela é a sua loja dessa franquia, mas o que ela representa? O que você quer passar? Quando as pessoas passarem na Xerimbom daquele local, ele vai sentir o quê? Obviamente, o produto tem que ser bom, mas assim, ele tem que entender o lugar dele. Igual tem Gela Boca mesmo, que a gente tem amigos, né, que vai para o Paraná, para Curitiba, para Balneário. A Gela Boca de Balneário tem o mesmo produto, mas ela não tem nada a ver com a Gela Boca de Goiânia, porque a Gela Boca de Goiânia é uma sorveteria muito voltada para a família. Lá de Balneário, como é turístico, não tem essa brincadeira, não tem brinquedo, não tem brincadeiras com criança, mas é a Gela Boca. Só porque o contexto que ela está inserida numa cidade turística é diferente. Foi adaptado, né? E o empresário, ele tem que entender isso, né? Esse time, né? Que o local que ele está inserido, o que ele quer passar, né? Porque se ele tentar pegar o contexto da Gela Boca Balneário e colocar em Goiás, né? É diferente. E essa comparação, eu acho ela bacana, né? Especialmente é crescimento para você, para sua loja, para sua marca. Pela minha outra atuação, pela minha outra profissão, né? Eu também sou pastor, eu viajo bastante, então eu acabo tendo que usar a lavanderia quando eu viajo. E nem sempre tem Bubble Box, então quando eu vou em outra Bubble Box também comparo e tudo, mas às vezes vou em lugares assim mais afastados também que a Bubble Box não chegou ainda e vou em outras marcas. E aí aproveito ainda mais para comparar com que serviço que eu estou oferecendo, com que qualidade que eu estou oferecendo e também para não entrar na guerra do preço, né? Não sei se vocês enfrentam a guerra do preço, mas agora, como está muito em alta, e eu acho bom a questão da lavanderia self-service, tem gente abrindo lavanderia, provavelmente sem franquia, e que consegue colocar um preço mais baixo. E com a pouco tempo que eu tenho, eu já acho que esse preço que ela está colocando vai ser... Ela não vai conseguir sobreviver nesse tempo. Aí eu entro lá na loja, dou uma olhada como é que é. Ela não oferece isso, ele não oferece isso. Então eu vou continuar com o meu preço
E aí eu acho que o meu cliente não vai sair dali por causa de R$1, por causa de R$2, Só porque gera eu tô valor, oferecendo né? outra coisa, Gera exatamente. valor, gera uma experiência também positiva, né? É porque às vezes o pessoal precifica não porque o que ele vai entregar, o ROI que ele vai devolver, ele precifica por enquanto que ele acha que o cliente dele paga. Uhum. Não é assim. Você obviamente tem que colocar os seus custos, mas também o que eu vou entregar vale esse valor. E o pessoal não pensa nisso. E olha, e colocar preço em um produto é um trabalho muito, muito, muito árduo. E é algo que, com certeza, a franquia faz isso de forma muito detalhada, né? Eu sei, assim, que uma das planilhas que a Xeribon tem de precificação são mais de 25 colunas. Por mais estudos que a gente faça, desenvolva, imagina, a Xeribon tem mais de 50 produtos só de comida, né? Você começar a precificar preço o fermento do pão de queijo e colocar isso para saber qual valor que tem que chegar no final, o que é o mínimo admitível e que o seu público consegue conseguir pagar mesmo ali dentro do ambiente, né? Existem tabelas diferentes para cada loja, né? Por conta do público que está em volta. Isso realmente tem uma vantagem muito grande. E tá o tempo todo verificando, mensurando e mais, fazendo esse teste em 600 lojas. Sim. E por ele falar assim, essa tabela nova para o seu estado, essa tabela nova para a sua loja agora, porque o seu público comporta isso. É isso que funciona, né? E isso é uma coisa que não franqueado não tem, e não só a pessoa não franqueada, mas especialmente a pessoa que não recebeu educação de negócios, né? Que ela não teve uma formação em algum lugar. É comum você conversar com alguém que tem algum comércio e que geralmente às vezes a pessoa não tem educação, não no sentido de boas maneiras, mas no sentido de faculdade, alguma coisa. Ela fala assim, não, eu ganho 100% de lucro. É impossível ganhar 100% de lucro, porque se você compra margem, por 50... É diferente. Né? E mesmo assim não existe Nem a 100% de margem. margem. Se você compra por 50 e vende por 100, você não tem 50% de lucro. Você não tem 100% de lucro, você tem 50%. Exatamente. E isso, não é lucro, se você você considerou tem- tudo ainda, né? Então, isso a franquia faz pra você e é muito mais fácil você ter alguém que faz pra você, mesmo que você paga, porque se você for fazer isso sozinho, você não faz em um mês, você não faz em 2 meses. Você tem que ter muito tempo pra saber quanto realmente custa pra você, qual que é o valor, qual que é a margem que você tem, quais problemas você vai ter, quais problemas você não vai ter, porque também para cada lugar tem problemas diferentes. Eu acho que até no brief que foi passado pra gente vai ter uma pergunta sobre desafios, mas se o cara me permite, quero falar sobre esse assunto. Quando eu fui montar minha loja, por exemplo, meus insumos principais a máquina tem que estar funcionando, energia, água e sabão. O sabão eu compro e faço estoque, então ele não vai faltar a não ser que eu seja displicente. A máquina está lá e ela também, a não ser que eu seja displicente, ela vai estar funcionando, né? Se eu tiver com manutenção em dia. Agora, energia e água não depende exclusivamente de mim. Eu dependo de fornecedoras que ou são do Estado ou são semi do Estado, né? E aí, são distribuidoras que são autorizadas. E aí todo mundo sabe como é que é no Brasil distribuição de água e energia. Não é simplesmente assim, eu pago e eu tenho. A gente paga e às vezes é muito canseira. E isso eu tive muito problema. Quando eu fui montar a loja, a franquia me indicou um tamanho X de caixa d'água é suficiente. Porque em todo o Brasil, isso é o suficiente. Eu coloquei o tamanho que eles me falaram. Nos primeiros 2 meses, eu tinha problema quase que diário com falta de água. Porque a fornecedora de água, a distribuidora de água do estado, faltava água. E não enchia a caixa o suficiente. Então, era assim, de todos os dias. Porque aí as máquinas, no meu caso, quando falta água, elas travam para não queimar a máquina. Aí eu tenho que destravar remotamente, mas aí eu tenho que dar para o cliente um reembolso. Eu perdi o tempo, porque o meu negócio é tempo. Se eu não lavei a 1h da tarde, mesmo que alguém entre às 2 horas, eu perdi a lavagem dá 1 hora. Então a pessoa lavou 1 hora, só que ela tem que lavar de novo às 2 horas. E eu tenho que pagar para ela lavar, porque ela já pagou. Então, meu prejuízo é duplo, porque além de eu não vender às 2 horas, eu tenho que pagar para alguém lavar. E assim foram nos 2 primeiros meses de operação, quase que diariamente as máquinas travavam, a ponto de, no carnaval, eu tive que ficar achado 3 dias, porque não tinha água. E eu perdi 3 dias de venda. 3 dias é um prejuízo, né? É muito grande. 3 dias no feriado, para mim, é muito grande. E então, aí tive que... E aí, como é que eu coloco outra caixa? Porque já tá com forro, a obra já tá pronta, aí eu tenho que quebrar tudo, eu tenho que fazer tudo. Graças a Deus conseguimos fazer uma solução menos drástica em termos de obra.
e resolver o problema. Mas às vezes o desafio não vem só de você ou não vem só do mercado, ele vem de um fornecedor que você não tem nada que você possa fazer. Né? Você não pode trocar de fornecedor, não tem algo outra. externo, né? Não tem outra empresa de água em Goiás. Eu não posso furar um poço artesiano se eu quiser, eu preciso de uma autorização. E mesmo que eu tenha autorização, não significa que aonde eu tô tem o poço chega, o poço sustenta. Até porque, eventualmente, no lugar que eu tô, a galeria tinha um poço, mas ele não dava água. Então, é um negócio que não depende de você. Você tem que olhar pra cima e falar, tá bom. Aí é com a parte de Deus, né? Quem acredita em Deus, então agora é Deus que vai abençoar. Então, existem desafios que vão além da sua capacidade. E aí que entra o sangue frio do empreendedor de saber assim, eu vou conseguir resolver. Talvez eu não resolva hoje, mas amanhã eu vou acordar e eu vou dar um jeito. E aí talvez amanhã não, e aí você vai pesquisando até você achar uma maneira. E isso aí é difícil pra caramba, mesmo tendo uma franqueadora com back por trás, você ter esse sangue frio de esperar, de saber que esses desafios vão vir e você vai superar assim, eles. Eu conversando também, assim, você conversar com um franqueado e você... Porque, assim, tem alguns que não me receberam, assim, tão bem, né? Porque também não julgo chegar do nada, né? E perguntar como é que tá a sua vida, a sua empresa. Quanto tá faturando? Mostra aí a conta custa? corrente, entendeu? Mas alguns se abriram para mim. E, assim, eu acredito que a Gelaboca em si, ela tem um curso que é atualizado a cada 2 meses de curso de tudo. De finanças, como contratar, como demitir, o que fazer com o imposto. Tem esses cursos, né? Até esse dia eu estava fazendo um curso de gestão financeira da loja. E todo empresário, sendo culpa dele ou não, ele vai sofrer algum dano colateral. Ou é da água, ou é de alguma coisa. E um dos pilares que te ajudam nisso é ter caixa livre. Porque, obviamente, com pouco tempo, a gente não consegue fazer um grande capital de giro, um grande caixa. Mas, conversando com os franqueados, eu perguntei, irmão, como é que é seu Prolabore? Ele, não, Léo, eu pago tudo que sobrou é meu. Assim, e caras de 10 anos, né? 15 anos de loja. Meu pai estava comigo. Tá Aquele aqui. olhar, né? O cara assim, todo o dinheiro que entra na empresa é meu. Eu falo assim... Engano, né? A empresa é minha, dinheiro é meu. Dinheiro é meu, né? Eu faço da empresa. Aí eu comentei, tá, Existem mas... várias fatias que precisam ser distribuídas aí, meu amigo. Eu falei, tá, mas tudo... Tá, mas qual que é a média de renda que você ganha? Que a gente já tinha uma certa intimidade, né? Ele, não. Um mês é 5, outro é 15, 18, 8... Eu falei, mas meu amigo, e se der algum imprevisto, que acontece um funcionário, um processo trabalhista, uma oportunidade de que, se você, no nosso caso é produto, dá um, não sei se a Xerimbom tem, vai ter um reajuste de preço, no mês seguinte você já aproveita e já estoca um pouco mais o seu produto na medida do possível, né? Uhum. É uma oportunidade, você precisa ter caixa para isso, se você não conseguir negociar bem. E eu falei, gente, como assim? Aí sofre um colateral desse, tem que fazer uma manutenção, tem que fazer aí vai pegar empréstimo, ou o cara não tem ideia nenhuma de estratégia de crédito, não tem relacionamento com o gerente, não consegue nada. Assim, é complicado. O empresário saber disso tudo é complicado, mas se for para você ter sucesso, você vai ter que ser assim. Por isso que eu falei do perfil empreendedor, né? Tem que ter isso. Você tem que ser multifunções. Senão... Pegando esse gancho aí, quanto tempo você... Obviamente que num cenário ideal, alguns especialistas em finanças dizem aí que você deve ter aí pelo menos em 1 ano da sua operação em caixa livre, né? Para você... eu não vendi nada em 3 meses, eu consigo se manter, a minha operação. Hoje, no contexto de vocês, quanto tempo vocês acham que é interessante ter esse caixa livre para bancar a operação? Assim, para a Gelaboca, ela com a recorrência, né, dos anos de 20 anos de operação, ela falou para a gente 3 meses de todas as contas pagas. Se a loja é 100 mil de custo, 3 vezes esse valor. A gente está trabalhando, que a gente tem comumente os meus sócios, de ter 6 meses de caixa livre. Perfeito. Fora o capital de giro, que às vezes o pessoal não entende que tem que ter. Tem uma emergência ali. O abençoado do capital de giro, tem que ter. Tem que ter. Para a gente também essa média também, até porque a nossa loja depende de ter produto em estoque. Se o cliente for na loja e não tiver em estoque, ele vai uma vez só e não volta mais. Porque, além de ser uma cafeteria, é o empório mineiro também. Entendi. Então, essa é média de 3 a 4 meses também do recurso disponível. Para mim, eu acho que é um pouco menos, porque eu não preciso de estoque de praticamente nada, né? Como é serviço e é praticamente tempo, e
numa hipótese, por exemplo, de você atrasa uma conta de água ou de energia, não corta no mesmo dia, né? Então, você ainda tem Aluguel ali também alguma flexibilidade, né? Então, eu acho que 3 meses, para você ser... Aí, óbvio que ninguém quer ficar devendo, né? Sim, sim. Mas para você ser saudável, para ficar tranquilo, eu acredito que com 3 meses de caixa, eu vou ficar tranquilo, assim, sem muitas preocupações. Perfeito. Léo, você acho que dos franqueados aqui, você acho que tem o maior número de colaboradores, né? Tenho 10 colaboradores. O Rony tem quantos? 4. 4 colaboradores. E lá é só... Eu não tenho colaborador. Vocês- É só eu e só minha os sócios, esposa. né? Eu sou empregado dela. Qual é o seu desafio de gerir pessoas? De implantar a cultura, de contratar, de estabelecer um padrão, um processo? Acho que o Rony também pode responder um pouco sobre isso, né? Porque hoje a gente dialoga com muitos empresários e todos compartilham da mesma dor. É difícil Unânime, né? contratar pessoas, as pessoas não querem trabalhar, né? As pessoas não querem se comprometer, as pessoas, por pouco dinheiro, elas transitam de um lugar e vai para outro, outra empresa oferece R$500 a mais, ele sai. Como que vocês enfrentam isso, inicialmente, de estabelecer uma cultura, né? Embora seja uma franquia que tem ali regras e padrões que precisam ser obedecidos, vocês também têm um DNA de vocês como empreendedores. Acho que a franquia não anula essa identidade, né? Como que vocês estabelecem essa cultura, mantêm a equipe engajada, motivada? Assim, eu vou contar uma situação que eu achei bem desafiadora, né? Eu fico na parte financeira administrativa do negócio. Mas, igual, o empreendedor em si, vou colocar, eu olho lá o meu fluxo de caixa, eu tenho uma média ali de 30, 35 mil reais por semana que eu tenho que pagar de boleto. Exceto quando vem o simples ali do dia 20, que é mais, né? A cacetada é mais... Mas fora o dia 20, assim, eu tô lá no meu computador, vou colocar uma situação aqui, aconteceu várias vezes. Tô lá no meu computador, vejo o tanto de boleto, aí você indica um amigo, vai lá na minha cafeteria, eu vou lá na minha sorveteria, indica, vou tal dia, que a gente tem 2 lojas, vou tal dia, beleza. Aí a pessoa, você tem boleto para pagar, fornecedor, né, tem que pagar tudo isso, você indica pessoas, você coloca clientes dentro da loja e o colaborador, por algum motivo, atende mal o seu cliente. Você fala, meu Deus, tem aluguel, tem 35 mil para pagar de boleto, tô chamando pessoas, tô colocando pessoas dentro da minha loja e ele atendeu mal. É eu que tô errado? O que está acontecendo? Aí você vai conversar, às vezes, uma falta de informação que pode acontecer, que como uma franquia, não sei, a do Rony também deve ter também. Tem promoções, tem combos, que às vezes você implanta e como tem 10 colaboradores, um estava de folga, você comentou, pode acontecer. Aí você vai perguntar, cara, o que aconteceu que foi mal atendido o rapaz ali e tal? Ou ele realmente tratou a pessoa mal, pode acontecer, é um ser humano, tratou a pessoa mal. Ou ele não está num bom dia. Muitas vezes, esses dias, a mãe deu derrame, estava no hospital e ele estava trabalhando. Igual eu comentei com os meninos aqui, nós temos 6 mulheres. Tá com cólica, tá naqueles dias. E é todo um mix de coisas que você tem que administrar. E assim, por você estar nessa posição, não é só porque você tem tudo isso de boleto, todo esse contexto que você pode chegar descarregando uma carga gigantesca em cima do colaborador. Tanto porque isso não é certo, como você pode tomar um processo trabalhista nisso, né? Mas assim, para mim, a minha mãe e minha outra sócia, ela fica mais nessa parte, mas para mim é um grande desafio, porque as pessoas que são mais do financeiro, teoricamente, são mais analíticas, mais racionais e pouco emocionais. Por isso que elas exercem essa função. É mais humano. É complicado você entender por que um colaborador de manhã ele está super feliz e após o horário dele de almoço ele está dando patada em todo mundo. Obviamente tem um contexto, tem um treinamento, mas acontece. Isso é um bem desafio, você tem que ir lá, tem que apertar. É igual, até você me perguntou uma frase que eu levo comigo, aquele que não cuida do seu negócio e seu negócio não cuidará dele. Isso envolve também os seus colaboradores. Você tem que estar tempo como se fosse um parafuso. Afrouxou, aperta um pouquinho. Afrouxou, aperta um pouquinho. Mas esse apertar não é cobrar. Tá tudo bem, vamos lá, vamos para cima. E vai ter colaboradores que vai ficar pelo caminho, que não vai crescer junto com você, mas é desafiador. Sim. Dentro da Xerimbão, a minha função das principais é trabalhar no planejamento e dar suporte na estratégia da empresa, né?
E a Jaqueline, ela toca toda a operação da loja, e eu acho que é uma grande vantagem, ela vem da área da psicologia, né? Porque Nossa, aí é... lidando com as pessoas no dia a dia, e mesmo assim é difícil, né? E o que a gente vê constantemente, o quanto é importante e tem que ser dito e falado constantemente, até que isso vire um mantra, ou vire uma tatuagem na mente das pessoas, que a cultura da empresa é importante, mas ela parte do dono. É o que o dono consegue expressar o que ele quer de missão para a empresa, de propósito. Aí, então, começa a conversa com os colaboradores. Porque as pessoas são motivadas por motivações. As pessoas fazem algo porque querem outras coisas. Existe um ponto de interesse, né? Sim. E tem que ter. Se não tiver... Saudável nisso. Saudável. Inclusive, dentro da Domar, por exemplo, nós temos 15 funcionários. A das primeiras entrevistas, a conversa é o que você quer para sua vida. Porque está totalmente ligado que a pessoa vai fazendo dia a dia. E dentro da Xerimbom, a Jaqueline vai manejando isso com... Também é só mulheres também, nessa última fase de contratações, né? Que já passou 3 fases já em menos de 6 meses. Mas é um trabalho diário de fazer o colaborador entender qual é o negócio, apresentar os números para ele saber qual é a realidade e estar o tempo todo informando, investindo em conhecimento. É algo que eu acho muito interessante da Xerimbom, porque a Xerimbom ela tem uma plataforma de treinamento para funcionários. E é direto. Inclusive, o funcionário ganha até bônus, ganha produtos. É bem interessante porque a franquia dá o suporte de eu vou te entregar 50%. O restante 50% é o empresário dentro da loja fornecendo tudo que ele tiver de aparato, de informação para o colaborador poder chegar de manhã cedo e pensar, por que eu vou trabalhar hoje? E mesmo assim, tem colaborador que vai, obviamente, pelas suas motivações, ainda vai achar que não faz sentido, mas a função do empresário que está lidando com a gestão das pessoas é constantemente informando o porquê, o que você quer alcançar, onde você vai chegar e como que a empresa pode ajudar a pessoa a fazer isso. Perfeito. Porque não é só também a pessoa trabalhar os 30 dias, recebe salário, vira as costas e vai embora. É uma troca mesmo. Você quer alcançar algo na sua vida pessoal, como que a empresa pode ajudar nisso? Acho que isso é um papel fundamental do empresário, poder entender que as pessoas elas estão servindo ao CNPJ, mas o CNPJ também vai servir essa pessoa também. Em estudo, em desenvolvimento, dentro da Xerimbom, a gente tem um exemplo muito bacana. Uma funcionária que entrou desde do primeiro dia e está firme até hoje. Dessa leva inteira, foi a única que manteve os 6 meses, né? Então, está com a gente desde o início. E acho que ele foi percebendo vantagens dentro dela de competências, habilidades, que foi direcionando ela para um cargo de supervisão. E a pessoa foi devolvendo essa confiança e ela alcançou um nível excelente de trabalho e tem sido assim, espelho para outras pessoas que estão entrando, mas porque a gente entende aqui dentro que você pode se desenvolver. Seja da forma que for, seja para você ficar aqui 1 ano ou 2 anos, ou seja para ser nossos futuros sócios no futuro, né? Então, isso tem que ser bem claro e lidar com esse desafio, que ele vai acontecer com qualquer segmento, que é ter... lidar com essa gestão e a falta de gente que quer mesmo trabalhar e quer apostar em um sonho também. E só rapidinho, Samuel. Uma coisa que eu vi uma frase eu achei muito legal de um rapaz da internet, né? Ele falando assim, cara, quando você empreende, você tem que entender que a sua empresa ela é o seu sonho, mas o seu colaborador é só um emprego bom, se for bom, né? Ele é só um emprego, o sonho é seu. Então, assim, porque às vezes o empreendedor ele é tão apaixonado na marca, ele gosta tanto daquilo, Sim. que ele acha que o colaborador dele tem o mesmo... E o colaborador dele não é obrigado a sentir isso. Ele é obrigado a gente como um acordo, sua função é essa, vamos executar bem, esse é o trabalho dele. E se sentir bem ali, né? Mas a gente tem que entender que o sonho é nosso. Sim. O amor não adianta é você nosso. esperar que ele vá construir para você, né? Não vai. Eu não tenho funcionários lá na Bubble Box, até esse foi uma coisa que eu achei bom, assim, que me atraiu os olhos, justamente porque funcionários, lidar com pessoas é difícil, né? Se lidar com cliente é difícil, eu não tenho funcionário, eu tenho cliente, né? Tem cliente que a gente tem vontade de demitir ele, né? Mas lidar com funcionários não é fácil. Porém, na minha outra função, eu lido com funcionários. E eu sempre busco tentar unir as duas coisas. A gente quer separar o lado empresarial do lado humano, né? Que é a empresa e pronto, acabou e tudo frio. E também aquele lado tipo assim, não, tudo pode, né? Nós somos uma família. Nós não somos uma família, eu e os meus funcionários, porque nós somos justamente isso, patrão e funcionários. Mas nem por isso tem que deixar de ser humano ou
ao mesmo tempo de ser patrão, né, de ser empregador. Então, lá, como empregador, além da dificuldade de hoje em dia de a gente achar funcionários que queiram trabalhar no esquema CLT, dos horários, das escalas, e que acaba que para certas funções você fica limitado também na remuneração para a pessoa, então acaba despertando pouco interesse, porque também existem poucos requisitos. Eu busco sempre tentar entender a pessoa como humano e criar esse vínculo de, olha, o dia que você precisar, nós vamos estar aqui, nós vamos estender a mão para te ajudar. E no dia que nós precisarmos, você se lembre disso e estenda a mão também. Desde que eu assumi a função de gestor lá de pessoal lá nessa função, a gente nunca teve problemas com encargos trabalhistas, processos, etc. A não ser uma funcionária que havia engravidado e não falou, aí saiu e depois falou que tinha saído. Enfim, foi uma má fé ali, mas excepcionalmente. Mas no sentido assim, da pessoa falar assim, não me pagaram meus direitos, ou não foram bondosos comigo, ou me deixaram devendo isso ou aquilo. Então, porque a gente cria esse vínculo, né? A pessoa, eu tenho funcionário, por exemplo, que tem filhos. Não posso ir hoje porque meu filho ficou doente. Eu entendo, eu tenho filhos. E tem dia que meu filho fica doente. E não é uma coisa que você planeja que seu filho fica doente. Aliás, você nem quer que fique doente. Tem como avisar com antecedência. Então eu busco entender. E a pessoa também busca entender de... Bom, ele foi flexível comigo, então o dia que ele precisar de um a mais, de uma coisa e tal, eu também vou oferecer. E eles oferecem mesmo. Então, eu posso tirar um dia a mais de folga? Porque vai ser feriado, porque eu queria visitar minha mãe? Pode. E aí, obviamente, dentro das nossas possibilidades, nós temos um horário mais flexível. Então então nesse dia que vai ter uma conferência, que vai ter uma coisa a mais, você também vem? Venho. Então, eu acho que se você lida com as pessoas como humanos, é como num casamento, você dá um pouco e você recebe um pouco, né? Você cede um pouco e você cobra um pouco. E acho que hoje em dia nós temos que ser assim, nós temos que entender que são pessoas, então você vai um pouco e vem um pouco, né? Por ali tentando manter o ponto de equilíbrio ali, né? Sim. Pegando um gancho que você está falando, Samuel, quais são os principais indicadores que você avalia hoje dentro do seu negócio como indicadores de crescimento e de sucesso? Do meu negócio a gente avalia por ciclos, né? Cada lavagem um ciclo, cada secagem um ciclo. Então, quanto mais ciclos eu faço, eu indico que estou crescendo, né? Graças a Deus, desde que a gente abriu, a gente só está crescendo. O meu negócio tem a particularidade de que se eu não vendi hoje, amanhã eu não consigo recuperar, porque é por tempo, né? O tempo que a máquina está em uso. Então, por exemplo, vamos supor, o Léo tem lá, comprou 100 sorvetes. Se ele não vendeu 10 hoje, amanhã se ele vender 20, ele recuperou os 10 que ele não vendeu. Se eu não vender hoje, eu não tenho. Então, eu obviamente vou buscando assim, os dias que eu tenho menos fluxo, menos demanda, eu faço uma promoção, eu mando um voucher para o aniversariante para ele lavar, só que esse voucher esse de cupom de desconto só vale no dia que eu vendo menos, né? Porque eu quero incentivar ele a vir para esse dia. E aí eu vou criando esse relacionamento. Então eu estou criando a minha maneira de avaliar se eu estou indo bem, se eu estou tendo sucesso, é isso. Quanto mais ciclos eu fiz num dia, né? Bem frio, assim, bem numérico mesmo, até porque eu não tenho muito relacionamento com o cliente. E aí eu fico na recompra também, né? Eu fico sempre avaliando se o cliente voltou. Se ele comprou só uma vez, se ele veio, quando ele comprou, né? Se ele lavou, se ele secou só uma vez, para mim é ruim. Por que ele só lavou uma vez? Aí eu tento entrar em contato com ele. O que aconteceu? Volta. Não, eu moro fora, eu estava em viagem. Não tem muito o que fazer. Mas se a pessoa é dali, e aí a maioria dos meus clientes hoje são aquelas pessoas que moram ali e estão costumeiros, né? Eles vão toda semana. Até é engraçado que, por exemplo, na segunda-feira tem um casal que vai toda segunda-feira de manhã e eu já encontro com eles, já chamo pelo nome. Oi, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Eles vão sempre no mesmo horário. E aí, então, como eles estão indo sempre, eu tô indo bem. E aí, tá gostando? Tô no relacionamento. Exatamente. Tem alguma coisa que você não gostou? E aí, às vezes, eles falam, você podia colocar isso. E aí, se a franquia deixa, eu coloco. Se a franquia não deixa, eu tento pedir se pode. Vou investindo. Então, por exemplo, quando a gente começou, a gente tinha um X número de assentos dentro da loja para as pessoas esperarem. E várias vezes eu passei as pessoas sentadas no chão. Porque a loja estava mais cheia do que lugar. Porque aqui em Goiânia acontece uma coisa curiosa, que não acontece em outros lugares. E as pessoas vão em família lavar a roupa. Em outros lugares, as pessoas vão sozinha. Vou lavar, vou ficar esperando, vai ficar no celular.
Lá na minha loja é muito comum as famílias. Lavar roupa. Acho engraçado. Até porque tem uma sorveteria perto. Podia ser assim, gela boca. Fica a dica aí, né? Vamos fazer uma correlação de negócio. Aproveita, toma um café. Bubble Box e gela boca. Então uma sorveteria perto, tem uma pastelaria. Então as pessoas vão lá, tomam um lanche, tomam um sorvete. É muito comum, quando eu vou trocar o lixo, eu vejo assim, vários potes de sorvete, né? Que a pessoa tava tomando, tomou ali. Então a pessoa já vai pra ali. Aí o que eu entendi? Preciso colocar mais lugar. Dobrei a capacidade de sentar dentro da loja, justamente para tentar dar uma experiência melhor para as pessoas. Então, a minha taxa de sucesso eu avalio assim, se eu estou vendendo bem, se elas estão voltando, né, para lavar, para secar de novo. E lá, Rony? Lá a gente mede principalmente a lucratividade, né? É um negócio que tem um ticket médio, na minha opinião, baixo, né? Então, tá no conta-gota. Então, a gente mede a lucratividade, mede o retorno de investimento, tanto o investimento da montagem da loja quanto de investimentos em marketing, né? Que a gente faz. E também balizando ali o CMV, né? Porque a gente compra, diria que 80% dos produtos são da franquia, né? A franqueadora, ela tem uma distribuidora interna dentro dela que distribui vários produtos, né? Então, isso para a gente é importante porque começa a medir ali o que você tem em estoque, o que você está mais vendendo, o que está mais tendo saída, para que não tenha perda, né? Isso impacta diretamente na nossa lucratividade. A gente, há 2 meses atrás, iniciamos o planejamento estratégico da loja, né? Inclusive, desce de mais uma loja que a gente é sócio também, para medir também o NPS dos clientes e a taxa de turnover também, que como tem tido tanta troca de funcionário, né? Sim. Para a gente poder conseguir ter um ambiente melhor para o colaborador, para ele, obviamente, ter um período de rampagem menor e ter mais tempo de operação dentro da loja também. Hoje indicam que a taxa de turnover deve girar aí no máximo até 5%, né? Sim. Como alto, né? Se for maior do que isso, tem um problema de cultura justamente. E de gestão, né? Desse processo. Tem uma característica interessante, que é uma estrutura que trabalha muito dentro do endomarketing, que trabalha sim inicialmente o que se chama de employer branding, que é você ser uma marca empregadora, ou seja, ser uma marca que se posiciona para que os colaboradores queiram trabalhar naquela empresa, né? Existem algumas empresas que têm até o selo Great Place to Work como o melhor lugar para se trabalhar, mas que aquele ambiente seja um ambiente que justamente as pessoas absorvam a cultura, engajem com a empresa e, consequentemente, gere mais vendas. Sim. Obviamente, um colaborador, principalmente no caso de vocês, um bom atendimento, uma boa experiência, de ter aquele colaborador que realmente vai resolver o problema. No caso do Samuel também, o cliente tem um problema, ele vai querer resolver da melhor maneira possível, né? Mas esse relacionamento que o cliente quer ter com as pessoas, por mais que tenha ali um CNPJ, elas querem se relacionar ali com um CPF. A gente vê, principalmente em Goiânia, por mais que seja uma cidade grande, tem muito essa característica da pessoa querer falar com o dono, Sim. falar com o empresário, de quem que resolve esse negócio aqui, né? Então, é importante que o empresário tenha essa abertura de falar com o cliente, relacionar com o cliente, mas também de disseminar essa cultura, né? Que essa marca realmente seja forte e relevante, né? Kleber, desculpa te interromper, mas tem um caso interessante para contar disso aí que você falou, que é nessas situações que eu falei para vocês que tava sem água na loja, a máquina trava, né? E às vezes a gente destravava pelo celular, porque é tudo automatizado, mas às vezes eu estava perto, eu ia lá na hora ver o que estava acontecendo e tudo, né? E aí, um dos feedbacks que a gente recebe, justamente é isso, até na avaliação do Google, é que a moça deu 5 estrelas para nós no Google e assim, ela foi lavar, a máquina travou, ela gastou o dobro de tempo para lavar, né? Isso é péssimo, porque tá perdendo tempo, eu tô vendendo praticidade, se ela gastou o dobro de tempo. Aí ela colocou lá, deu 5 estrelas e falou assim, olha, tivemos problema, mas a gente falou com os donos, eles foram lá na hora, resolveram, foram atenciosos e tal. Então, quer dizer, problemas você vai ter, mas se você está disposto a resolver, se você olha no olho do cliente, olha, me desculpa, a gente está começando, a gente vai resolver e tal. Eles têm essa disponibilidade de ser humano, né? De entender que, enfim, o problema pode acontecer, mas você resolveu, você, enfim, se dispôs pela pessoa. Então, isso é muito importante nessa cultura, né? Para você cativar o cliente, especialmente num negócio como o meu, que é totalmente automatizado, eu quase nunca vejo o meu cliente. Então, essa proximidade com ele fez uma diferença, né? Eu quase agradeci ter acabado a água para poder falar com esse cliente. É legal também uma história dessa. Aconteceu agora, lá na Gela Boca, como eu falei, a gente tem uma brincadeira para as crianças, né? Agora da Páscoa.
A gente escondeu vários ovinhos para as crianças procurar, caçar os ovos. Aí, beleza, teve a brincadeira e tal. Aí uma criança chegou depois e ela meio que percebeu e quis brincar, mas já tinha acabado a brincadeira. Aí minha mãe, minha sócia, foi lá, pegou uma lembrancinha para quem participou, mas ela não participou, foi lá e entregou para a criança. Aí a criança falou assim, moça, quem é você? Aí minha mãe, não, sou uma das donas aqui. Ela, mamãe, a dona me atendeu. A criancinha saiu assim. E lá na loja, eu apareço muito no Instagram. Uhum. Coloco meu rosto lá e falo muito. E é muito engraçado, assim, várias vezes os clientes chegam, aí eles falam, ué, você é o menino do Instagram? Eu falei, sou. Nossa, que legal. Eu no caixa, né, resolvendo algum problema, ela... Nossa, tipo assim, eles se sentem legais porque viu... Celebridade, velho. Vendeu, influencer. Influencer da Gela Boca. Pegando esse gancho que você falou do Instagram, legal. Quando a gente pensa no processo de uma construção da marca, nós utilizamos uma metodologia, aquela parte inicialmente de quando está começando uma marca do zero ou se reposicionando, nós fazemos uma pesquisa de mercado para saber onde aquela marca vai se posicionar, público-alvo, ou o produto ou o serviço que aquela marca vai oferecer. Obviamente vem uma construção de nome, se não tiver. Também vem uma característica de identidade visual e todos esses pontos de gatilhos de conexão. Mas vem uma parte muito importante que é o ponto de implantação, onde que essa marca realmente vai para o mundo. E entra um gatilho muito de comunicação e de marketing, que é justamente a partir da narrativa que aquela marca vai construir, se ela vai ter um tom de voz mais brincalhão, se ela vai ser mais leve, se ela vai ser uma característica mais mineira, se ela vai ser uma característica mais divertida. Então, isso tem que ter um padrão de comunicação para que não seja aleatório, né? Hoje, dentro do contexto do negócio de vocês, obviamente, vocês recebem diretrizes de marca, né? O que deve ser utilizado, o que deve ser comunicado dentro da característica de marketing, né? Hoje, o marketing é uma ferramenta indispensável para que os negócios sejam conhecidos. Sim. Hoje, não dá para se falar de uma empresa que não está no Instagram, é como se ela não existisse, de fato, né? E, pasmem, existem negócios que não estão na internet, né? Então, como vocês utilizam hoje as estratégias de marketing? Quais são os limites que vocês têm? Como vocês analisam a característica do próprio comportamento da marca? Obviamente que tem a questão da regionalidade, né? Mas quais são as premissas que vocês utilizam? Quais são as limitações que vocês têm dentro do contexto de marketing? Dentro da Xerimbom tem uma assessoria de marketing do grupo inteiro, que inclusive a Jaqueline até é conselheira do grupo, né? Do grupo Xerimbom. E eles desenvolvem todos os criativos para o marketing. E todas as campanhas que vão acontecer, por exemplo, agora Páscoa, né? Então, as postagens, depois vem um cardápio especial para Páscoa, depois os cartãozinhos que ficam na mesa. Mas é impressionante como, quando a gente pega o celular, grava um vídeo, o quanto esse vídeo ele dá resultado. De ela mostrar mesmo o dia a dia ali dentro. As pessoas querem isso, né? As pessoas querem isso. E ainda mais por ser uma loja que vende experiência. Então, por exemplo, lá dentro do Xerimbom tem um café que todos são especiais, mas tem o mais especial ainda. Ele tem uma nota acima do que o comum, que ele é servido na taça. Café especial para pessoas especiais. Já tomei. Ele é um microlote que é impressionante. Ele vem numa caixinha metálica e mostra a história, faz uma homenagem à cidade e você consegue, através do QR Code, descobrir quem que foi a pessoa que plantou o café e ver todo o trajeto dele. E o café surge na taça. Então, eu sempre que eu vou lá, eu só peço esse café só porque ele é o melhor café que tem lá, mas eu mostro o café na taça, as pessoas questionam constantemente, que café é esse? Por que ele é tão especial aqui na taça? Então, de mostrar isso, as pessoas verem que tem algo a mais. Né? E o Instagram, ela é a melhor ferramenta para fazer isso. Inclusive, até na convenção que a gente foi na Xerimbom, a gente estava já, assuntos falando sobre o quanto o público do TikTok também busca também esses conteúdos também, né? Que dizem que o Instagram pode até vir a falecer por conta do TikTok, né? É uma briga muito grande por conta dos Reels e, enfim, e o alcance que tem, né? Mas esse trabalho de marketing, ele é constante e quanto mais a gente conseguir mostrar a realidade, o dia a dia, a pessoa fazendo o negócio e as pessoas vendo ali dentro, porque a marca está ali, ela vai dispor do que ele tiver de conteúdo, de aparato, para funcionar o ok.
Agora, esse tato direto com o cliente de mostrar, eu estou aqui dentro da loja tomando esse café aqui que foi feito assim, 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 isso com certeza traz resultado. Assim, é muito legal isso que ele falou, porque é realmente muito verdade. Eu gosto de gravar, como assim, a gente tem uma sorveteria, mas eu gosto de sorvetes, gosto de açaí, a gente tem o waffle também, eu gosto de doce. Então, eu falei, rapaz, eu já estava aparecendo no Instagram. Eu falei, e se eu aparecer comendo no Instagram? Não só mostrando, mas eu comendo mesmo, assim, sem pausar o vídeo. Eu falei, eu vou começar a testar. E não foi uma, não foi duas, até os colaboradores lá começam a rir. Eu priorizo isso de propósito. A loja cheia, eu não tenho vergonha para falar, a loja cheia. Eu vou lá no meio da loja, abro o Instagram, começo a comer e falar no meio da loja. Mas várias vezes o pessoal... É o mesmo produto que ele viu lá. Só que aí o pessoal sai da mesa, vai no atendente e fala assim, eu quero mesmo aquele menino tá comendo ali. Falando no vídeo. Mas várias vezes. Várias vezes. Você vendeu pra quem tá fora e pra quem tá dentro. E eu posto... eu coloco o link do iFood, o pessoal começa a pedir e assim, de 170 lojas, só 2 lojas fazem isso. A nossa de Goiânia e mais uma. Os outros franqueados, eles não têm essa não é coragem, mas assim, eles não gostam de aparecer no Instagram. E eles me pedem para mandar os meus vídeos para postar no Instagram deles. Gente, pode postar, só que não é legal porque a pessoa não vai me ver na loja. Sim. É legal ela ver você comendo e Quando as pessoas vêm lá do sul. quando Quero conhecer o Léo. Cadê o senhor Gelo Boca? Esse sotaque arrastado. Aí, assim, eu falei, é legal você gravar você comendo, porque pra mim deu muito certo. Então, eu tenho vários vídeos que bateu várias visualizações, obviamente também com tráfego pago. Eu comendo mesmo e eu não pauso o vídeo. Mastigo, espero, volto a falar de novo, como de novo, mostro na câmera. E, assim, o Instagram, esse tipo de marketing é muito legal. No início, a franquia não gostou muito. Mas porque eu mastigando na frente do vídeo, a gente começou a mostrar os resultados. Eles, Sem tá. Com números mesmo. Eles, tá, então faz sentido. Eu falei, sim, mas alguns franqueados ainda não, muitos ainda não fazem. Mas, assim, é realmente um divisor de águas você mostrar. Igual, às vezes, como tá muito corrido, eu pego um tripé, a loja cheia de gente. Pego um tripé, coloco gravando e deixo gravando 30 minutos. A loja andando, correndo. Porque é igual uma coisa que você e o Éder fala. Se tem gente, presta. Né? Exatamente. E o público gosta de ver. Gente. Outras pessoas gostam de ir no mesmo lugar que ele. Efeito manada. Né? Ele fala, nossa, olha o tanto que a Gela Boca tá cheia. Aí já cria, né? Nossa, é bom, o produto é bom, tem estoque, porque tem gente saindo e gente voltando, tem estoque. Então, assim, esses gatilhos, igual às vezes a cozinha, tá uma bagunça a cozinha, porque é pedido, é iFood, é cliente, é gente tirando horário e lavando louça. Eu vou lá, as meninas ficam bravas, os colaboradores não gostam muito, não. Deixo o tripé gravando elas na cozinha. E correria. Aí eu vou e posto no Instagram e coloco correria do dia. E ó, e gente, isso e o pessoal comenta, o pessoal curte, fala, nossa, então tá muito corrido, que não sei o quê. Eu falei, caramba, o pessoal gosta de ver. Não, tanto que o gatilho sensorial é interessante, né? Você posta comendo, a pessoa sente, às vezes está com um momento de fome, ou ativa essa sensorialidade dela e ela vai querer comer. E é isso mesmo. Né? Sim. A Coca-Cola usa muito esse gatilho, né? A família tomando, Você a tá no Coca. cinema ou assistindo um filme, de repente o cara abre uma Coca-Cola, para quem toma, né? Sim. Te dá uma vontade de tomar. Você tá nem lembrando. Com certeza. Né? Se desperta, né? Essa sensibilidade, né? Legal. Para mim, já a minha principal ferramenta, por enquanto, não é o Instagram. Até a gente vai começar a fazer impulsionamento agora, porque a gente estava na fase de adaptação e tudo, para deixar a loja, para deixar a lavanderia conhecida para mais pessoas, né? Então, até agora, era do orgânico mesmo e do Google Maps, porque era lavanderia mais próxima. Então, as pessoas estavam indo no mais próximo. Então, até tive uma consultoria com uma SEO muito boa, depois posso indicar, que falou para mim, vamos deixar plenamente atualizado o seu perfil no Google. E ela me deu todas as dicas ali e realmente a quantidade de avaliações que eu tenho no Google é muito orgânico, né? Porque geralmente a gente precisa ficar pedindo, deixando ali tudo. A gente nem faz esse trabalho todo, mas as pessoas vêm muito pelo Google. Eu recebo os números do Google ali, tantas pessoas visitaram sua loja, tantas pessoas comentaram e tal. Então,
no meu caso, que é serviço e praticidade, que não é tanto a experiência, né? Claro que a experiência é o meu diferencial, mas não, as pessoas não vão lá pensando assim, nossa, como será que vai ser mudar a minha vida lavando a roupa, né? Como elas pensam, vou ter um tempo bom tomando um café, elas não pensam, vou ter um tempo bom lavando a roupa, né? Exatamente. Então, o Google tem sido a minha principal ferramenta de marketing e agora... Só que a franqueadora mesmo me recomenda, olha, faça vídeos os mais orgânicos que você puder, como o Léo falou, de lavando a roupa, de dica, tirar mancha, não tirar mancha, o que pode da lavadora, o que não pode, que roupa pode secar, que roupa não pode, justamente para se tornar conhecido. Então, e é perceptível realmente quando você coloca um vídeo assim simples e não precisa ser altamente produzido. Não precisa. É você ser simples ali do seu jeito mesmo, a diferença que faz, a quantidade que faz. Essa semana mesmo, para inovar um pouquinho, a gente colocou lá na loja, na lavanderia, uns gabaritos para você dobrar roupa, né? Porque Eu vi nós, homens todos, não sabemos dobrar roupa. Cada um dobra de um tamanho. Aí eu fiquei pensando, como é que roupa de fazer? mulher, então? Como é que dobra vestido? Não sei. Não, pois é. Aí, coloca no cabide. O gabarito você põe assim a roupa e aí ele fica todo de um tamanho só. Se você não sabe como é que é, vai lá que você vai ver. E aí, postei um vídeo assim. Eu mesmo que fiz, eu mesmo que editei. A quantidade de pessoas que me pararam na loja. Eu vim por causa do negócio, amei, eu não sei o que e tal. E aí eu achei interessante. Nem estão usando tanto. Eu coloquei lá, ainda não tá... As pessoas não estão usando tanto, mas eles gostaram da ideia e vão pra lá. Então eu achei maravilhoso. Chama atenção. Maravilha. Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Conversar um pouco. Mas eu queria entender um pouco da percepção de vocês. Eu entendo que todos nós somos cristãos. E de como que vocês veem a relação do empreendedorismo e o reino de Deus, né? O quanto esses negócios eles são importantes, né, para o reino de Deus. Nossa, eu acho que essa é a minha pergunta que eu vou ficar mais feliz de responder, porque antes de eu ser empreendedor, eu sou um filho de Deus, eu sou um pastor e eu sempre quis um negócio que não me atrapalhasse ser pastor, porque é a minha vocação, é o que eu amo fazer. E é claro que se eu quero ter uma vida mais confortável, eu preciso trabalhar, né? A igreja não é minha fonte de renda. Por mais que hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas que se dizem pastores tenham a igreja como fonte de renda, eu não vejo assim. Então, eu sempre quis um negócio que fosse me dar um conforto para minha família, mas que eu também pudesse conciliar. E quando eu comecei a sonhar com uma lavanderia, eu falei para minha esposa, bom, vamos sonhar então com 10. 5 é pra gente. Para o nosso sustento, para o nosso conforto, 5 é para o reino de Deus, para a gente investir no reino de Deus. Então, a gente fez um plano que a primeira que a gente abrir é para o nosso sustento. Obviamente, a gente ainda não faz nenhuma retirada lá, mas quando fizer é para o nosso sustento. A segunda é para missões, né? Nós somos missionários. E aí, a segunda é para nós, a terceira é para nós, a quarta para missões, assim por diante, de forma que a gente fique com 5. E desde o começo, esse foi o nosso plano. Eu acho que por isso também é uma motivação para a gente fazer dar certo, porque como a gente é muito engajado com a questão missionária, muito engajado com o reino de Deus, a gente entende que é um propósito, que é uma maneira de a gente servir a comunidade. Então, sempre que vem missionário visitar a igreja, eu já faço questão de ir lá, toma aqui um voucher, porque você é missionário, você tem que lavar a roupa lá, porque a lavanderia é para missões. Aí eu peguei, quando tem alguma necessidade na igreja de lavar roupa, as meninas, por exemplo, lá que servem na área da dança, eu falei, vamos lavar as roupas de vocês lá, porque com o pouco que eu posso fazer, eu já vou investindo e eu vou também me policiando como propósito. Então, eu não estou ali só para ganhar dinheiro, eu estou ali para devolver alguma coisa para a comunidade que eu vivo. E como eu entendo, né, que é esse o caminho que eu tenho para servir a comunidade, que é através do reino de Deus, eu coloco a minha lavanderia a essa disposição também. Então, ela já nasceu com esse propósito, porque eu tenho esse propósito. Respondendo a sua pergunta de maneira resumida, eu acho que a maneira do meu negócio de servir o reino de Deus é se eu sirvo o reino de Deus. Se eu não servir o reino de Deus, meu negócio não vai servir o reino de Deus, mesmo que ele oferte, mesmo que ele dê dinheiro para o reino de Deus. Então, eu acredito que é uma extensão, né? Um negócio da extensão do dono. Então, como eu tenho isso para minha vida, é assim que eu sirvo o reino de Deus. Entendo que tudo na mão do cristão é uma ferramenta, seja ela de bom uso ou mau uso. E desde o início da nossa jornada com a Xerimbão, a vida do cristão é diferente, né? Tudo conta, né? E quando a gente começou a pensar nesse negócio e como a gente ia desenvolver, e o que a gente poderia ou não abrir mão por conta do reino, né? Eu lembro que uma vez a gente estava procurando um ponto ainda, a gente achou o ponto, só que pedia da gente pelo menos uma supervisão
constante noturna. A gente não pode pegar esse ponto. Que a gente tem compromissos que fazem sentido com a nossa vida cristã, que não vale a pena e que não é pra gente. A gente pode acabar se desvirtuando ou outra coisa, ou acabar perdendo Saindo do propósito. perdendo a essência, né? E dentro das 2 empresas que a gente tem, a gente deixa muito bem claro que por que essas empresas existem, né? Eu faço questão de mostrar o que a gente faz, o que a gente quer fazer, e a gente usa esse ambiente para mostrar para as pessoas que há um Deus soberano sobre todas as coisas e que os negócios em nossas mãos servem para servir o reino. Então, isso é claro, não é escondido por ninguém. Nossa apresentação de boas-vindas para os funcionários tem. Isso mostra nossos objetivos pessoais e profissionais também. Mas, sim, tudo é ferramenta para o reino. Né? Assim, só um parêntese. Nessa loucura de empreender, tantos colaterais que a gente sofre, eu não consigo entender o empresário que não pega com Deus, viu? Eu vou falar pra você. Segura na mão. Falar pra você, amigão. Chega semana do pagamento ali, se você não tiver Me ajuda. se você não tiver firme com Deus ali, não vai não. Mas assim, fecha o parênteses, né? Agora é muito bom ver você trabalhar numa marca, porque assim, existem produtos e serviços que, apesar de ser legítimos, não coincidem com a visão que a gente tem do Evangelho, a gente tem de Deus. E com o nosso relacionamento com Deus, você sabe que aquilo não vai combinar, né? Vamos colocar nessas palavras. E a Gela Boca é diferente, porque a Gela Boca é para a família, né? E o primeiro milagre de Jesus foi numa família, foi num casamento. Então, assim, o foco dele é esse, né? Então, isso é muito bom, porque a gente pode trabalhar em algo que não fere o valor do que a gente acredita, né? Do nosso Deus. Assim, apesar de eu sempre tive um sonho, eu e a minha esposa, de participar de missões, mas não indo lá. Eu até falo pro Éder, sou muito claro com ele, falei assim, cara, eu não tenho vontade nenhuma de ir. Eu ir, Léo ir. Porque não tem. Simples. Mas eu tenho e ajudo todas as vezes financeiramente. Obviamente, de acordo com a minha capacidade, né? E eu sempre tive essa vontade de poder, mas não ajudar com parte do valor. Exemplo, o nosso bispo lá mesmo, ele fala, precisa de X para fazer tal coisa. Eu sempre orei, falei, Deus, eu queria fazer tudo. Obviamente, eu tenho que dar espaço para os irmãos também ser abençoados, né? Mas aquilo lá eu queria fazer. Só eu. E só mandar o valor e ficar quieto na minha, sem não precisa me dar para pegar na minha mão nem nada. Só queria fazer. Eu tenho muito essa vontade. E o empreendedorismo, como eu disse, é um caminho para você prosperar, né? Eu sempre falei com Deus, eu falei, Deus, eu preciso disso para viver. E eu não queria nada além. O que disse, eu queria passar para o Senhor, porque eu quero fazer missões, mas patrocinando elas, não indo lá. E eu acredito que Deus, ele valoriza muito a sinceridade, né, do seu coração. E você mostra, Deus, eu sou assim e eu queria ajudar dessa maneira. E eu acredito que Deus tem me ajudado, né? Meus outros sócios, que são meus pais, eles também têm essa vontade, só que eles já gostam de ir. E o empreendedorismo, ele proporciona essa liberdade. Você pode estar aqui, só que hoje mesmo, daqui 2 horas, eu tenho reunião com a franquia. Eu sou livre, só que também eu tenho que, né? Meu tempo é diferente, é contado de maneira diferente. E eu vejo que o tanto que Deus tem nos abençoado, eu fico bastante feliz. É isso, eu acho que dentro do contexto cristão, os negócios, eles servem para isso. Sim. Eu sempre acredito que é um sustento para a nossa família, é algo que também que deve ser utilizado com prudência para que você tenha uma reserva, mas que também isso seja utilizado para semear em outros lugares, para fazer projetos crescerem, né? Eu também entendo que a Lima Muniz é uma empresa, a gente sempre fala que é uma empresa missionária, que ela tem um propósito tanto dos nossos clientes, eu sempre digo que os clientes nos abençoam, mas nós abençoamos os nossos clientes. Quando os negócios dos nossos clientes crescem, né, é muito bom. Então, eu sempre digo, olha, toda marca que nasce aqui é uma marca que vai prosperar, que vai crescer e que vai avançar. A gente sempre ora também pelos nossos clientes, por mais que eles não sejam cristãos, não, independente disso, nosso negócio tem esse objetivo de abençoar. Então, acho que os recursos que nós ganhamos, assim como o José fez, né, ele adquiria recursos para multiplicar esses recursos e abençoar pessoas. Acho que esse é o propósito do empreendedorismo, né?
Então, Com acho que certeza. isso traz recursos e glorifica a Deus também nesse sentido, né? Meus amigos, estamos chegando ao fim a esse episódio. Quero agradecer aqui a presença de vocês. E antes da gente finalizar, gostaria que vocês falassem como as pessoas podem encontrar a empresa de vocês no Instagram, passar o contato de vocês também. Bom, posso começar então? Por favor. Vocês podem achar a gente no Instagram, lá no @BubbleBoxGin672. Franquia tem umas regrinhas para você colocar ali seu arroba, né? Mas BubbleBoxGin, @BubbleBoxGin672 é o Instagram da nossa unidade mesmo. E lá tem todos os nossos contatos, WhatsApp, tudo. Ou também, se você achar mais fácil, põe Bubblebox Goiânia lá no Google, que já vai aparecer. Por enquanto, somos os únicos. E aí você vai achar a gente. A gente está ali no Jardim Luz, pertinho do Buriti Shopping. Lá no NEM, né? Nem Goiânia é Aparecida, mas já é Aparecida. Na faixa de Gaza ali. Mas vai ser um prazer receber todo mundo lá. Bom, Xerimbão Oeste, no Instagram Xerimbão Oeste, Xerinha com N. E nós estamos no Shopping da República, na República do Líbano, no setor Oeste. Vai ser um prazer receber vocês lá. E as outras unidades, logo terão seus endereços ainda, que estão em fase Como é que chama aquele pão de queijo com canela e açúcar, com doce de leite? Eu não lembro o nome, mas se você for lá, você pergunta. Gente, aquele negócio é bom demais. Na verdade, os pão de queijo Xerimbão chama pão de queijo. E esse pão de queijo é um pão de queijo, bom de queijo, né? Bom de Que vem com doce de leite dentro. Nossa, é perfeito. Doce de Deve leite. ser bom, É a hein? lombriga até... Deve ser bom, hein? É muito bom. Meus amigos, gelaboca.goiânia no Instagram. Nós temos 2 unidades, uma no Jardim Atlântico, ali próximo ao Sesc Faisalville, e a nossa outra unidade recém-inaugurada, atrás do Buriti Shopping, no setor ali Parque Amazônia. Todas têm brinquedoteca, ampla brinquedoteca para trazer a sua família. Aguardamos vocês. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do BMV Cast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E lembre-se, marcas fortes vendem mais.